Já terminamos então, até amanhã. Obrigado pela audiência. Terminamos por hoje. Amanhã a gente volta às 10 da manhã com mais Bastidores do Poder. Vem aí o Nossa Área. Deixa eu ver quem são os galãs de hoje. Olha aqui o Carlos Henrique conversando ali com o Gil Kleber. É o galã da vez para apresentar o Nossa Área. Amanhã a gente volta. Um bom dia a todos. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Começa aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você, a partir de agora, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Macaca regulariza todos os reforços para a estreia na Série A2, mas Matheus Jesus e Mailton estarão aptos apenas em fevereiro. Diretoria deve oficializar a chegada de Weverton, lateral do Bragantino, e ainda busca mais 2 atacantes no mercado. Federação Paulista de Futebol confirma duelo entre Guarani e Atlético Paranaense pela segunda fase da Copinha, amanhã em Barretos. Equipe de Moisés Moura não contará com Léo Marques, Rocco e Eliseu machucados, além de Theo suspenso. CBF retoma os trabalhos nesta quarta-feira e tenta resolver situação por última vaga na Copa do Brasil. Guarani aguarda a posição da Federação Paulista, enquanto Federação Catarinense sugere jogo extra contra o Criciúma. Isso pode ser uma brincadeira isso. Data do sorteio não foi confirmada pela entidade. Internacional tenta dar chapéu, mas Ivan Quaresma mantém acerto com o Vasco. O contrato será de empréstimo de uma temporada com opção de compra para o clube cruzmaltino. Time de Gustavo Scarpa na Inglaterra encaminha a contratação de Danilo, volante do Palmeiras. O Mônaco da França também procurou o volante, mas Nottingham deve ser o destino do atleta de 21 anos. Rádio Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição para você mandar a sua mensagem. Manda a sua mensagem aí. Ontem a Ponte foi eliminada. O Guarani joga amanhã pela segunda fase da Copinha. Tem aí o final de semana. Guarani tem jogo importante contra o Santo André fora de casa. E não menos importante, a Ponte visita o Velo Clube em Rio Claro. E você sabe, aqui na Bandeirantes você confere a melhor transmissão do rádio esportivo do interior de São Paulo. Bandeirantes. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os jogos de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, hoje o último dia dos jogos da primeira fase. 13 horas tem Alecrim 15 de Piracicaba. Às 15 horas e 15 minutos, Nacional e Juventude. 17h15, São Raimundo e Falcon de Sergipe. 19h30, Rosário Central do Sergipe contra o Fluminense do Piauí e Santo André e Santos. 9h30 da noite tem Oeste e Internacional. Lembrando que a Federação Paulista de Futebol já divulgou as datas e os horários dos confrontos, dos primeiros confrontos da segunda fase. Com destaque para o jogo do Guarani. O Bugre joga amanhã, quinta-feira, 17h15, em Barretos, diante do Atlético Paranaense. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos rapidinho aqui, não dá para atender todo mundo, tá, gente? Eu vou ler aqui rapidamente duas mensagens. Bom dia, meu amigo. CH, tudo bem? Tudo bem. Analisando o time da Ponte para o campeonato que irá disputar, podemos ficar com esperanças? Marcelo Pimentel. Não consigo responder. Alguns jogadores, para mim, de suma importância, saíram e eu acho que esse time... Eu preciso assistir primeiro para responder a sua pergunta. Por enquanto, acho que é cedo para falar em favoritismo ou em decepção. Vamos aguardar. O Wagner está mandando aqui uma mensagem. Parabéns, Ponte Preta, desclassificada para o todo-poderoso Retrô. Para um clube que só fala em oficializar a sua insolvência na justiça, sugiro começar fechando as categorias de base. Não, Wagner, não é por aí, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem. Demais, eu vou tentar ler, mas infelizmente a gente está com o horário apertado. 11h35 agora. É hora da Ponte na Band. Tá chegando o Carlos Batista com o boletim diário da Ponte Preta. Bom dia, Batista. Bom dia, CH. No último dia para protocolar os contratos da Federação Paulista de Futebol para a primeira rodada da Série A2 do Paulista, a Ponte regularizou a situação dos jogadores contratados. São 5 reforços que apareceram no BID.
Boletim informativo diário da CBF nesta quarta-feira. O lateral esquerdo Júnior Tavares contrata até 30 de novembro de 2023. O meio-atacante Gui Pira contrata até 30 de novembro de 2023. Os atacantes Dudu Atamoto, contrato até 31 de 12 de 2023. E Pablo Diego, contrato até o fim da Série B de 2023. E Jefferson veio da Itapirense, contrato até dia 10 de 11 de 2024. O zagueiro Matheus Silva teve o vínculo protocolado a tempo na Federação Paulista de Futebol e, portanto, deve ter o nome publicado ainda hoje no BID. Assim, terá condições também de estrear contra o Velo Clube lá em Rio Claro, no sábado, dia 14, às 15 horas e 30 minutos. A Macaca só não regularizou 2 jogadores. O lateral direito, Mailton, e o volante Matheus Jesus. Mailton, emprestado pelo time da Ucrânia, precisa esperar abrir a janela de transferências dia 30 de janeiro. Matheus Jesus foi liberado para treinos, aquele problema lá do doping, mas a punição do doping para jogar termina somente no dia 5 de fevereiro. A Macaca deve inscrever também o Everton, lateral direito, 23 anos, pertence ao Red Bull Bragantino e faz exames médicos. A Macaca liberou Pedrinho por empréstimo para o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Jogador oriundo das bases da Macaca tem contrato com a Ponte até 31 de 12 de 2024. Outro também que foi liberado é Matheus Alessandro. Ele tem contrato com a Ponte até 31 de 12 de 2023 e vai defender o Boa Vista no Campeonato Carioca. O caso desse jogador é curioso. Ano passado ele defendeu o Volta Redonda pela Série C do Brasileiro por empréstimo. Matheus não jogou pela Ponte. Ele foi relacionado para alguns jogos da Série B, o Derby de 2003, por exemplo, mas não entrou em campo. Matheus Alessandro chegou ao Fluminense em 2012, após se destacar na primeira edição da Taça das Favelas pela equipe da comunidade da Vila Vintém, onde nasceu. O atleta tinha então 16 anos, integrou as categorias de base do Fluminense. Em 2016, foi campeão do Brasileirão Sub-20 com a equipe das Laranjeiras. Em 2017, ele foi integrado ao time profissional do Fluminense e permaneceu lá até 2019. Ao todo, o jogador fez 63 partidas e marcou um gol pelo Clube Carioca, mas na Ponte Preta não teve nenhuma oportunidade. É um caso muito parecido com o João Vitor, jogador que também jogou na Ponte e depois foi para o Ituano. Lá no Ituano foi campeão da Série C, foi um dos artilheiros pela equipe do Ituano, mas na Ponte não teve nenhuma oportunidade. São as informações da Macaca. Obrigado, Batista, pelas informações. Está dando muita repercussão negativa, evidentemente, a eliminação da Ponte na primeira fase para o Retrô. Esse campeonato, independente da camisa, da tradição, tem muito time de empresário. Eu nem estou falando, eu desconheço se o Retrô é um time de empresários, tá? Eu desconheço. Eu tenho a impressão que sim. Mas não tem demérito nenhum. O problema é o time não ter conseguido avançar. Se é contra o Retrô, se é contra o Paysandu, se é contra... seja lá qual for o adversário, o Guarani de novo está eliminado na primeira fase. O trabalho do Moisés está no começo. Eu acho que ele não pode ser diretamente responsabilizado, tem a sua parcela, mas tem que deixar o cara trabalhar, tá no início do trabalho. E o time também, tem muito jogador novo, tá passando por alguma... desculpe, eu falei Moisés, mas entenda Edson Abobrão. Então, tem que esperar, tem que deixar o cara trabalhar. Teve muita modificação na base da Ponte, eu não estou defendendo, não é? De novo, a Ponte sai na primeira fase e isso tem um preço, né? Tem a cobrança, tem a colocação de algumas coisas que a gente tenta checar, não é? Mas o Edson Abobrão, ele sabe o que ele está fazendo.
Eu entendo que é um cara que conhece de futebol. Então não é terra arrasada, eu acho que nesse momento não é por aí. Eu também fiquei decepcionado com a eliminação da primeira fase. De qualquer maneira, a gente torce para que na sequência, né, os campeonatos que a base for disputar, os resultados também sejam bons. Mas o mais importante é que esta base produza jogadores para o time de cima. Isso é o mais importante. E nos últimos tempos, diga-se o ano passado, nós tivemos aí alguns jogadores que ajudaram muito a Ponte na campanha, principalmente do brasileiro, para se safar da terceira divisão da competição. Então, o resultado é legal? É importante? Claro que é importante, claro. Mas o mais importante, pelo menos no meu conceito, é a revelação de jogadores para o time de cima ou até para negociar, para fazer caixa no clube. O Gleger está na ponta da língua? Legal. Alô, Gleger, tudo bem? Bom dia para você. Fale da Ponte Preta, Gleger. Para falar, CH, da Ponte Preta, rapidamente, a Ponte que estreia já no próximo sábado contra o Velo Clube, um jogo importantíssimo. E assim, é aquilo que a gente tem dito sempre, né? Não adianta começar aqui a analisar, conjecturar como que vai ser, se a Ponte vem bem, se essa é a melhor escalação ou se é aquela. Independente disso, eu acho que a Ponte precisa de um bom resultado, a Ponte precisa dar um pontapé inicial positivo e, claro, que a permanência do técnico Hélio dos Anjos, a permanência de uma estrutura desse time, né, que tem em todos os setores, no gol, na defesa, no meio-campo, né, no ataque ela perdeu peças importantes e tem feito aí, na minha opinião, boas reposições. Então a Ponte vem forte, eu acho que vem forte para esse início de temporada, para esse início de Campeonato Paulista, a Ponte que precisa voltar à elite do futebol paulista. E está aí a oportunidade. Da permanência do técnico Hélio dos Anjos, fez muito bem a esse time, fez muito bem a esse planejamento. Então eu estou confiante e a gente percebe que o torcedor está também confiante. Haja vista que esgotou aí os 800 ingressos oferecidos pelo Velo Clube para a próxima partida. Então é esse. Esse é o caminho da Ponte. Esse é o melhor caminho para que a Ponte faça, viu, CH, um grande ano, conquistando os seus objetivos, conquistando o retorno à Série A do Paulistão e conquistando aí objetivos em Copa do Brasil e também na Série B, Carlos Henrique. Legal, Gleger, legal. É bem por aí mesmo. Nessa largada, o mais importante para a Ponte é, evidentemente que é sempre bom, né, você assistir uma partida com um desempenho legal, o time organizado, mas a gente tem que entender que o time da Ponte é quase todo novo. Os remanescentes, tem 3 no meio campo, tem o lateral esquerdo, o goleiro, o zagueiro central que não joga, que é o Fábio, e lá na frente é uma grande novidade o que vai acontecer, o que a Ponte terá efetivamente de novidade à disposição. Então a gente precisa esperar. Não adianta achar isso ou aquilo. Muitas vezes a gente chegou nesse microfone, eu estou falando por mim, eu tinha certeza que a coisa estaria encaixada. E depois, eu lembro do time da Ponte com o Neto Moura no meio campo. Né? Fez uma partida no Canindé maravilhosa. Poxa, eu assisti aquele time jogando e falei, encaixou. Há muito tempo eu não vi o meio campo daquele. O que aconteceu na sequência? Justamente o contrário. O time se desorganizou de tal forma que mais uma vez a Ponte naquela oportunidade correu riscos de rebaixamento. A coisa desandou por esse ou por aquele momento, aquele motivo ou por aquela situação. Então tem que tomar muito cuidado e ter serenidade. O Gleger tocou num assunto e é verdade, a torcida não quer nem saber se vai jogar o Lucas, se vai jogar o Eliel. Ela estará em Rio Claro prestigiando maciçamente a Ponte no jogo de estreia dela contra o Velo, com transmissão da Bandeirantes, neste sábado. Com total, evidentemente, cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Tá certo? Hora certa? Pois não. 11h45 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Voltando agora o Batistão para falar do Guarani. Fala, Batista. Bom, CH, vamos com as informações do Guarani. O Bugre regularizou a documentação de Iago Henrique na CBF. O volante com passagens pela Ponte Preta e também o CRB tem contrato válido até 30 de novembro de 2023. Outros nomes publicados no BID, Boletim Informativo Diário da CBF,
estão aptos para a primeira rodada do Paulistão. Lucão, zagueiro, veio do CSA, contrato até 30 de novembro de 2023. Lucas Marques, lateral direito, contrato até 30 de novembro de 2023. Tony, goleiro que veio do Vila Nova, contrato até 30 de novembro de 2023. Lima, volante, veio da Chapecoense, contrato até 30 de dezembro de 2024. Diogo Matheus, esse é renovação, já estava no Bugre, contrato até 30 de novembro de 2024. Derek, ex-Chapecoense, contrato até 30 de novembro de 2023. Luciano Castan, 33 anos, zagueiro, veio do Coritiba, contrato até 11 de dezembro de 2024. Bruno Michel, veio do Botafogo, contrato até 31 de dezembro de 2024. Alan Santos, zagueiro, contrato em definitivo até 30 de novembro de 2023. E o técnico Moser deve iniciar o Campeonato Paulista contra o Santo André no sábado, dia 14, 16 horas, com a formação 4-3-3. Meio-campo com Leandro Vilela, Lima e Giovanni Augusto. O colombiano Richard Rios deve iniciar no banco de reservas. O trio de ataque, Bruno José, titular em grande parte do ano passado, apareceu como titular no último jogo-treino contra o São Paulo. 2 jogadores que chegaram também foram titulares nessa partida, onde o time do Guarani perdeu por 1-0. Bruninho e Derek. Genison, que joga mais centralizado, deve começar no banco. O Bugre deve ainda anunciar para o setor Neilton, ex-Coritiba, Internacional, Botafogo e Santos. Deve ter ainda hoje o seu nome publicado no BID. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, Lima e Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Derek. Para a Copinha, o Guarani vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, às 17h15 em Barretos, estádio Antônio Gomes Martins, conhecido como Fortaleza. Se houver empate, não tem prorrogação, vai direto para pênaltis. São as informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. Eu não me pronunciei sobre essa contratação, sobre o Neilton, e eu vou dizer o que eu acho. Não é? Ele é um jogador que depende muito da parte física. Muito. Sabe jogar futebol. Eu entendo que tecnicamente acho que acrescenta, com toda certeza, mas eu não sei como é que clinicamente e fisicamente esse rapaz está. É um jogador que machuca. Eu não vou falar muito para não exagerar. Vamos ver, vai chegar. É um cara interessante tecnicamente, com toda certeza. Tem um 1 contra 1 muito interessante. Então, você contrataria? Não sei. Depende da circunstância. Não sei. Depende do negócio, como foi feito, tempo de contrato, quanto vai pagar de salário. Mas eu não estou discutindo a parte técnica. É que o composto dele, né? O todo do Neilton é um pouco duvidoso. É por isso que eu estou dizendo, fora de campo é bom atleta, dentro de campo também, mas essa coisa do plano físico e do médico me deixa um pouco preocupado, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Gleger está na ponta da linha? Legal, Gleger. Para falar agora do Guarani, fala, Gleger! O Guarani que anunciou aí agora, né, no boletim informativo, a grande maioria dos jogadores vem fechando o seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista, e a gente percebe, né, CH, que a maioria dos jogadores contratados com contratos longos. Isso é interessante, porque o Guarani já faz um planejamento para toda a temporada, tendo, sim, não tendo, aliás, aquele problema de que o jogador vem com um contrato só para o Paulista, e aí tem que, não vai bem, aí tem aquela renovação, tem a procura do mercado, aquela dinâmica. Então o Guarani não corre esse risco.
O diretor de futebol, Rodrigo Pastana, acredita nas contratações, estica o contrato aí para a grande maioria até o final da temporada, e eu acho importante até para o planejamento tático, né? Dá mais segurança ao treinador, dá mais segurança ao atleta, e isso é sem dúvida nenhuma importante. Mais uma vez, relevo ao trabalho do Rodrigo Pastana, que tem feito um ótimo trabalho desde a sua chegada. Aliás, o Pastana tem um histórico muito positivo dirigindo o Guarani, né, na área administrativa, na área das contratações. Ele que fez um belíssimo trabalho em 2016, onde o Guarani conquistou o acesso da Série C para a Série B. Então, o Rodrigo Pastana conhece muito bem aí as estruturas do Brinco de Ouro e tem feito, sem dúvida nenhuma, um belíssimo trabalho. Expectativa de um bom jogo, independente, né, CH, da escalação, independente daqueles jogadores que vão jogar, que vão iniciar a temporada. Nós temos aí a possível a escalação do Bruninho no ataque ao lado do Derek e Bruno José. Nós temos aí a possível escalação do Lima no meio de campo, deixando o Richard Rios e também o Gênison no banco. E independente disso, eu acho que nós só vamos conseguir realmente analisar friamente esse time do Guarani depois que a bola rolar. Só que a expectativa, sem dúvida nenhuma, é de que o Guarani venha forte para o Campeonato Paulista, que também consiga a vaga na Copa do Brasil e Série B, que para mim é o campeonato mais importante do ano. Então, CH, tá aí o Guarani e tá aí a expectativa, né? Também o Guarani na Copa São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense. Claro que todo e qualquer favoritismo é para o Furacão, mas o Guarani pode sim surpreender, CH. É isso aí, Gleger. Tomara que o Guarani faça uma grande estreia no jogo de sábado. Os dois jogam, né? Um mais cedo um pouquinho, outro um pouco mais tarde, mas de qualquer maneira a Ponte mais cedo, depois o Guarani. Mas será um sábado de muita bola rolando e a gente sempre espera que o futebol de Campinas vença as duas partidas, apesar do Guarani jogar em Santo André e a Ponte jogar em Rio Claro. Hora certa? Pois não. 11h53 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara.
Macaca, encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Quarta-feira de chuva em toda a região de Campinas. E que você tenha um ótimo dia. Lembrando que amanhã a gente volta sempre às 11h30 da manhã com mais uma edição do Nossa Área pela Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 5.